o governo geral. Olá, galera, tudo bem? No vídeo anterior a gente viu sobre as capitanias hereditárias. Essa parte entre a divisão rosa e amarela é a linha imaginária, o Tratado de Tordesilhas falado anteriormente. Como vocês podem ver no mapa, essa parte amarela são os 15 lotes de terra que foram divididos para as capitanias hereditárias. Como o sistema de capitanias hereditárias implantado no Brasil fracassou, devido à grande extensão de cada uma delas e à falta de recursos e aos ataques indígenas, Dom João III resolveu criar uma nova forma de administração, o governo geral. Esse governo viria a ser a maior autoridade da colônia. A Bahia foi indicada para ser a sede do governo. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. O governo geral foi de 1548 a 1808. Em meados dessa época, em que o governo geral prevaleceu, surgiu o Reino Unido entre Brasil e Portugal. O Reino Unido quer dizer, basicamente, reino. Monarca, monarquia, império. Unido é a união entre a colônia portuguesa, que hoje é o Brasil, e Portugal. Foi a partir do ano de 1750 que o Brasil ganhou quase todos os territórios que hoje possui. Alguns territórios que estão faltando aí no mapa daquela época são o Acre, o Maranhão, uma parte de Santa Catarina, uma parte do Amazonas, conhecido também na época como Grão-Pará. Os territórios ganhos na época foram concedidos pelo Tratado de Madrid, porque foi assinado na capital espanhola, conhecida como Madrid. O governo geral terminou em 1808 com o Tratado de Madrid, que dura até hoje. Voltando a 1548, temos os 3 primeiros governadores gerais. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, no qual foi feita uma estátua em sua homenagem. Essa estátua foi feita no século XX pelo artista Pascoal de Chirico, na escadaria do Palácio de Rio Branco, Praça Municipal, Salvador, Bahia. Falando então do primeiro governador geral, Tomé de Souza, foi o primeiro governador do Brasil. Ele chegou aqui em 29 de março de 1549 com cerca de 1.000 homens, trazendo entre eles colonos, funcionários e muitos soldados, além de 6 padres jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, na Bahia, de Todos os Santos, que se tornou o centro do governo e a primeira capital do Brasil, que hoje é a atual Bahia. O trabalho dos jesuítas, na época de Tomé de Souza, era catequizar os índios. O segundo governador geral do Brasil foi Duarte da Costa, entre 1553 e 1558. Com ele vieram mais jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Os jesuítas fundaram o Colégio de São Paulo, que deu origem à atual cidade de São Paulo. Nessa época, ocorreu também a invasão dos franceses ao litoral do Rio de Janeiro. Aí se pergunta, o que é que os franceses queriam aqui? Fundar uma nova colônia, ou seja, tirar uma parte do território que na época era de Portugal, que hoje é o atual Rio de Janeiro. O terceiro governador geral do Brasil foi Mendes Sá. Assumiu o governo da colônia em 1558 e continuou por 15 anos. A principal realização deste governo foi justamente a expulsão dos franceses e o controle da situação. Ele se preocupou com o desenvolvimento da colônia.
No seu governo deram-se dois fatos importantes: a fundação da cidade do Rio de Janeiro por seu sobrinho Estácio de Sá e a expulsão dos franceses do litoral do Rio de Janeiro. Embora Mendes Sá tenha convivido com sérios problemas como a fome e a varíola na Bahia, o seu governo foi marcado por uma relativa paz e prosperidade. Quando Mendes Sá deixou o seu governo no mesmo ano que voltou para Portugal, ele faleceu. Após a sua morte, o Brasil foi dividido em dois governos: o do Norte, com sede em Salvador, e o do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Valeu, pessoal! Até uma próxima oportunidade!